Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. Olá, meus amigos. Toda sexta-feira nós temos um momento de estudo um pouco mais extenso. E nessa sessão de estudos nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E na sexta-feira passada nós começamos a pergunta: quem é Jesus? E aí então nós fomos nos aprofundando sobre diversos momentos onde a Bíblia expressa quem é Jesus Cristo. Uma das frases que mais me marca é a frase de que Jesus nunca compôs uma música, jamais escreveu uma canção ou um livro, contudo proveu tema para mais canções, músicas, livros e poemas do que todos os compositores e escritores juntos. Nunca exerceu formalmente a medicina em qualquer consultório, mas curou muitos corações sem remédio e sem cobrar consultas ou honorários. E ao longo da história ele tem curado mais corações partidos do que todos os psiquiatras e psicólogos. De fato, o coração partido é a sua especialidade. Toda vez que eu leio essa frase eu fico muito feliz porque eu me sinto amado, me sinto importante, porque Jesus, sendo Deus, foi usado na terra para que pudesse aliviar um pouco o sofrimento dessas pessoas, né? Jesus é o personagem central da história, personagem central. E hoje nós vamos ver algumas ideias, alguns paradoxos de Jesus Cristo. Se você parar para analisar, ninguém poderia inventar uma pessoa como Jesus. E isso seria, na verdade, um milagre maior do que foi a própria vida dele. Porque a complexidade, riqueza e profundidade da pessoa, da sua pessoa, estão infinitamente, meus amigos, acima da capacidade humana. A humanidade não pode imaginar algo assim. Quando Jesus morreu, ele foi abandonado por seus amigos e traído por um deles. E ele foi então entregue aos seus inimigos. Enfrentou a zombaria e o escárnio de um tribunal que foi injusto e irregular, com absoluto autocontrole e dignidade de um rei no trono. Jesus enfrentou tudo isso. Pilatos pretendeu exercer poder sobre ele, mas num único golpe Jesus destruiu a ilusão do poderoso procurador romano. Lá em João 19, verso 11, Jesus disse assim: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Finalmente, foi crucificado entre dois ladrões. Os executores brincavam ali disputando o manto de Cristo, a única propriedade dele. João 19, verso 23 diz: a túnica, porém, era sem costura, como uma única peça de alto a baixo. Sem costura, afirma João. Um símbolo da justiça perfeita de Jesus, sem nenhum ponto de feitura humana. Quando ele expirou pendurado entre o céu e a terra, poucas pessoas lamentaram, mas uma cortina negra cobriu de luto a cena da sua morte. O sol desceu as suas persianas por 3 horas e a terra estremeceu em comoção pela morte do seu autor. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando morreu, houve trevas ao meio-dia. Em sua hora de maior fraqueza, quando todo o seu sangue escorria, ele realizou o seu maior milagre. Toda a natureza saiu do seu trilho. O sol escureceu, um terremoto estremeceu o solo, uma ressurreição parcial aconteceu. Que morte foi essa? De forma microcósmica, o fim do mundo aconteceu na cruz. Na pessoa dos dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda, toda a humanidade está representada. Tais sinais
são uma figuração daquilo que ele profetizou que ocorrerá no seu retorno. Na cruz, como sacrifício perfeito, Jesus verteu sangue de 7 partes de sua anatomia, de suas mãos, em expiação pelas nossas práticas pecaminosas, de seus pés, em expiação pelos caminhos tortuosos em que todos andamos, de sua fronte, em expiação pelos pensamentos ímpios que somos culpados, de suas costas, em expiação pelo fardo do pecado que todos nós carregamos, e finalmente do seu coração aberto, rasgado por uma lança romana, em expiação pelos falsos amores que todos nós nutrimos. Ao vê-lo assim, completamente despido, agonizando, abandonado do céu e da terra, podemos perguntar: quem é esse? E em nossa ignorância somos tentados a responder: esse é o Filho de Deus. E então eu te digo: errado. Esse somos nós, na pessoa do nosso substituto. Na cena da crucifixão, representada nas pinturas ao longo dos séculos, estamos acostumados a ver a intimidade de Jesus coberta por um manto piedoso. Isso, no entanto, foi uma invenção de artistas medievais. Especialistas na arte macabra de execução pela cruz, os romanos deixavam suas vítimas completamente despidas, como um ato de derradeiro agressivo, de agressão, tornando os que morriam dessa forma motivo para zombaria e desdém. E não é por acaso que os que passavam, como dizem em Mateus 27, verso 39, eles meneavam a cabeça. Ninguém, contudo, deve se iludir. O personagem da cruz, pelo princípio da substituição, tem o nosso rosto. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Parece que Jesus está sempre na contramão dos nossos métodos. A sua atitude é sempre politicamente incorreta, contrariando aquilo que nós esperaríamos. Ele nunca dourou a pílula para seduzir, persuadir ou aliciar pessoas. Os que desejam segui-lo devem, de forma consciente e voluntária, tomar a cruz, símbolo da morte e da crucificação do eu. Ao morrer com um grande brado, Jesus proclamou que sua missão estava consumada. Em apenas 3 anos e meio, ele realizou a maior obra de resgate do universo. E, surpreendentemente, nós nunca o encontramos apressado ou afobado. Nas narrativas dos evangelhos, Cristo se move com extraordinária majestade e compostura. Ele se move com extraordinário controle do tempo e das circunstâncias. Frequentemente, ele detém o seu caminho, oferecendo-se para curar e ouvir pessoas necessitadas. Nunca importante demais, graduado, afetado ou superior para o contato com aqueles que o buscam. Cegos, aleijados, enfermos, leprosos, pessoas possessas, mulheres e crianças, todos esses marginalizados dentro do sistema social e religioso dos judeus. O método que Jesus usou para cumprir sua missão foi inovador e revolucionário. Ele não usou a propaganda para criar sentimento público e positivo ou para se promover. Não estabeleceu um exército para impor suas ideias. Ele cumpriu o propósito de sua visita ao planeta Terra sem depender de força, organizações, cultura, educação ou reforma. Dependeu apenas de um elemento intangível chamado verdade. Sua única credencial era ele próprio. Seus ensinos e sua ética são verdadeiros paradoxos para nós. Os primeiros serão os últimos. Os mansos herdarão a terra. Vivemos quando morremos. Bem-aventurados os pobres. Grande é aquele que serve.
Nos ensinamentos de Jesus, a pirâmide do poder se encontra invertida, uma vez que para a maioria de nós, os grandes são aqueles que se assentam no topo do poder, usualmente obtendo e conservando por manobras fisiologistas e esquemas políticos cujo objetivo é a imposição da sua vontade aos outros. Jesus viveu e ensinou algo diferente. Grande é aquele que coloca o seu ombro na base da pirâmide para ajudar, servir e ministrar aos mais fracos. Que rei se deixaria crucificar por seu povo? Os reis de todos aqueles que são dominados pela sedução do poder sacrificam os seus súditos. Que tipo de rei lavaria os pés dos seus servos como fez Jesus? Que governante livremente se associaria com os mais humildes membros de uma sociedade? Pessoas em posição de poder secular ou religioso geralmente mantêm a mística da liderança, que na compreensão deles significa manter-se afastado daqueles a quem governam. A noção secular de grandeza parece impor a tais líderes o afastamento, a distância. E os conselheiros que normalmente eles escolhem os tornam duplamente cegos. Jesus não exibiu nenhuma dessas características exteriores do poder. Aproximou-se dos pobres e humildes. Partilhou de refeições com eles. No Evangelho de Lucas, várias vezes o encontramos à mesa com os menos prováveis. Não é de se surpreender que isso tenha escandalizado a muitos. Jesus partiu o pão com os déclaces, símbolos de aceitação e do conserto que ele veio esclarecer, que ele veio estabelecer com aqueles que o recebem. Conversou com aqueles com quem ninguém falava, tocou os intocáveis, alienados e marginalizados dos seus dias. Reis, presidentes e governantes se cercam de toda sorte de servidores, prontos a atender às suas ordens e caprichos. Mas Jesus não partilhou dessa mentalidade. Ele não tinha trono, ele não tinha servo, mas tinha amigos. Afirmou que a liderança verdadeira tem por base a amizade e o amor voluntário. E significativamente, no episódio em que João Batista mandou lhe perguntar se ele era Messias, a credencial por ele apresentada foi o serviço em favor dos necessitados. Na maioria das vezes, os evangelhos o retratam fazendo em seu ministério precisamente o oposto do que esperaríamos. Em seu encontro noturno com Nicodemos, registrado no Evangelho de João, ele o surpreendeu ao desfazer com um só golpe todo o castelo da teologia farisaica desse importante líder judeu. Jesus não exibiu diante de Nicodemos aquela atitude de servilismo tão comum como quando se trata com pessoas importantes. Ele o tratou como um descrente, com uma necessidade fundamental, e exigiu dele o inesperado: você precisa nascer de novo. O velho fariseu, inicialmente, se apresenta como sabendo, mas a partir do verso 4 começa a revelar sua ignorância, e do verso 10 em diante já está em completo silêncio, sendo Jesus quem realmente sabe. No capítulo 4 desse mesmo evangelho, Cristo tem seu encontro com uma mulher samaritana, uma figura ao mesmo tempo antiga e atual. No início da narrativa, é ela quem tem a água e Jesus quem tem sede. No final, a mesa se inverte e é Jesus quem tem a água e ela a sede. Que mestre é esse? Considere mais uma vez o seu nascimento numa manjedoura, num lugar completamente inadequado para o nascimento de um rei. Não merecia ele algo melhor? Às vezes, considero que se Jesus Cristo tivesse me consultado, eu poderia ter lhe sugerido que fizesse o uso do seu poder, estalando os dedos e criando um hospital equipado com alta, ultramoderna obstetrícia. Mas ele não me consultou e nasceu em uma estrebaria. Ele poderia ter nascido em um grande centro, aumentando com isso a habilidade
de as pessoas se lembrarem dele, mas ao contrário, ele escolheu a obscura Belém. Com isso ele evitou que as pessoas se intimidassem por causa de seu local de nascimento. Fosse ele cercado de realeza e sofisticação, isso afastaria milhões de seres humanos de sua presença. E isso era precisamente o que ele não queria. Observe os seus pais. Ele escolheu nascer como um bastardo, marcado com o estigma da concepção fora do casamento. Se você quisesse ser reconhecido como Deus, certamente não escolheria esse tipo de origem. Entretanto, devido justamente a isso, milhões de pessoas humildes no mundo podem se aproximar dele sem serem intimidadas. A venerada pureza de sangue da tradição judaica foi completamente desconsiderada. Sua linha de ancestrais foi comprometida por Ruth, a moabita, e por Raabe, uma cananita de baixa reputação. As pessoas em geral se orgulham de seus ancestrais importantes, tal como Adolf Hitler, que buscou criar a ideia de uma raça pura, formada pelos dolicocéfalos louros. Orgulho de pedigree, da forma genética de ancestrais, é uma fantasia muito forte do imaginário popular. Mas esse surpreendente Jesus descartou a linhagem imaculada a fim de não intimidar a maioria das pessoas que não pôde se apresentar como o produto final de uma super raça. Em linguagem atual, Jesus seria um commoner, na tradição britânica de distinção de classe. Em harmonia com isso, veja ainda que quem testemunha o seu nascimento, ele passa sobre o templo, o sinédrio e todas as celebridades da época para se anunciar, e alguns pastores, pessoas não apenas simples, mas consideradas como de má reputação no judaísmo da época. Em uma palavra, Jesus Cristo não se deixou enganar pela psicologia popular do sucesso, qualquer que fosse a área da vida. Aquilo que a maioria de nós considera tão importante, ele afastou e descartou como desnecessárias, provando quão errados estamos com nossas superficialidades e deslumbramentos patéticos. Jesus sempre viu as pessoas por um ângulo inteiramente diferente. Se ele me tivesse consultado, provavelmente eu não aprovaria nenhum dos discípulos que ele escolheu. Em seu pequeno grupo, ele reuniu um zelote, parte de um grupo de revolucionários radicais contra a presença romana, um publicano que era cobrador de impostos a serviço de Roma, uma combinação que era perigosíssima, com baixo ponto de ebulição, mas isso torna evidente o profundo apelo de Cristo às pessoas, seu magnetismo sobre elas, habilitando-as a conviver e superar as diferenças. Provavelmente eu teria demitido Pedro em sua primeira semana de trabalho, pois a vida dele indicava que certamente sofreria de várias disfunções psicológicas. Sua impulsividade certamente diminuía sua utilidade em pelo menos 50%. Mas Jesus, além de o manter entre os 12, ainda lhe dá certa preeminência no grupo. Sabe o que Jesus está dizendo a cada um de nós com esse grupo pouco encorajador? Ele está dizendo: se eu posso trabalhar com estes, eu posso trabalhar com você também. E isso é um encorajamento extraordinário. Na escolha dos seus associados, Jesus não trabalhou com critérios das grandes corporações e não utilizou as normas de seleção das consultorias. Seu critério de escolha de pessoas está no limite de qualquer lógica. Mas isso é absolutamente compatível com a sua visão singular. Seu grupo de associados seria motivo de riso para qualquer departamento de recursos humanos moderno. Um verdadeiro constrangimento. Mas afinal, Jesus Cristo estava certo. Com esse grupo aparentemente pouco promissor, transformado e habilitado, ele revolucionou o mundo. É só você ler o livro de Atos. Com uma única exceção, de Judas.
todos se tornaram dispostos a assumir as últimas consequências do seu compromisso com Ele. Jesus escolhe a rota que só Ele mesmo pode entender. Sua abordagem é sempre não ameaçadora e não manipuladora. Sua estratégia está sempre na contramão dos nossos métodos. A partir do seu tipo de critério, todos podem ter afinidade com Ele. Ele pode se aproximar de nós, certo de que nossa resposta será honesta. Ele não utiliza nenhum método que coage as pessoas porque Ele não aceita qualquer coisa menos que fé e dedicação genuína. Aliás, o amor requer e aceita apenas resposta genuína. Em seu estilo revolucionário, Jesus recusa qualquer forma de manipulação. E devemos lembrar que a principal característica da manipulação é que ela destrói nossa habilidade de escolha. Em geral, nós tomamos pouquíssimas decisões autênticas na vida. A maioria de nossas escolhas são afetadas por formas e demandas exteriores. Mas quando nos aproximamos de Cristo, a mais importante decisão da vida, Ele busca e aceita apenas respostas autênticas. E quando Ele vem a nós, sua abordagem desconcerta nossos preconceitos e nos liberta para tomar decisões profundamente autênticas. Nós podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas Ele se recusa a violar nossa individualidade, o nosso poder de escolha. E isso é amor, em sua melhor expressão e, de fato, em sua única expressão verdadeira. Que Deus os abençoe.